Agora acabou o jogo, primeiro tempo, o Brasil querendo brigar. O Brasil tem que brigar entre eles, tem que chegar no vestiário e sair todo mundo na porrada. Sai na porrada, pro bem maior, pro bem da seleção. Brigam com o outro, pô, temos que correr, temos que... Sabe? Não tem que brigar com a Argentina, não, pô. A Argentina brigou dentro de campo. A Argentina brigou dentro de campo e fez o que tem que fazer dentro de campo. Agora não tem que brigar com ninguém, não. Os caras têm que agora brigar entre si, escutar o que o treinador tem que falar e voltar com outro tipo de jogo, de atitude. Não teve atitude, tem que ter atitude. É muito bom jogador que o Brasil tem pra pouca atitude. E outra, a partir de agora, falou pra mim que o Brasil não precisa do Neymar, eu tô bloqueando, hein? Chegou pra mim e falou assim, ai, Brasil, comentou aqui, ai, o Neymar, com uma perna só, é 10 da seleção brasileira. Pessoal, vem pra dentro aqui, dentro. Muito barulho lá fora. Assim, o Brasil, ontem foi falado muita coisa antes do jogo, né? E a Argentina entrou em campo para uma decisão. A Argentina entrou em campo para uma decisão. E o Brasil não. Então, eu acho que o 3-1 foi até pouco. 3-1 pra cá, que, poxa, o Brasil mudando a atitude pro segundo tempo, dá pra empatar, pô. Mas tem que mudar de atitude, pô. Quem me acompanha aqui, eu falei antes de começar o jogo, Brasil, pra ganhar esse jogo, o Brasil tem que estar nos stories anteriores, veja bem, o Brasil tem que ganhar os duelos. Tem que ganhar a primeira bola, a segunda, tem que ganhar os duelos, tem que duelar, tem que ganhar os duelos. Tá perdendo todos os duelos, pô. Tem que mudar a atitude. Notas para a seleção brasileira contra a Argentina. Lembrando que sempre eu uso um critério de bola de prata, nota 6 para atuação regular, daí para alguma coisa boa ou ruim, o geral, vai aumentando ou diminuindo. Vamos lá. Bento. Nota 4. Wesley. 4,5. Marquinhos. 4. Murilo. 4. Arana. 3. André. 5. Joelinton. 4,5. Rodrigo. 4,5. Rafinha. 6. Matheus Cunha. 6,5. Vinícius Júnior. 6. Hendrick. Vítima da situação, 5,5. Léo Ortiz. 5. João Gomes. 5. Savinho. 5,5. Ederson. 5,5. Dorival Júnior. 3. Bom, assim, surpresa. Você fala, pô, que pancada. Mas, assim, uma pancada. Não é um escândalo. Porque a gente conversou ontem aqui. Tinha uma questão do jogo. O Brasil não está jogando bem. No sistema A, no B, no C e no D, tá bom? Sim. Aí você vai contra a Argentina para jogar bem aberto. Sim, sem recomposição. E oferecendo a eles uma superioridade no meio de campo. A gente mostrou as escalações. E estava nítido. A Argentina, teoricamente, tinha 4, porque o Almada faz o lado esquerdo de volta. E na nossa escalação, olhando para o jogo passado, tinha o Juliano Simeone, que foi para o banco de reservas. E a seleção, e aí fica o mesmo time mais o Depou, que não tinha jogado partida contra o Uruguai. Só uma coisa, né, Calçado? Tudo isso sem Messi, hein? Sem Messi. Esse é um detalhe importante. A Argentina, então, foi contra o Brasil com 5 jogadores com características de meio de campo, uns de mais pegada, outros de menos, como o Almada, mas joga, e um atacante, Julián Álvares. Cara, e o que aconteceu? Superioridade o tempo todo, jogo curto, um jogo mais largo, todo tipo de jogo. O Brasil, quando subia para marcar, não encaixava. Você olhava para a imagem aberta, o Joelinton, sim, parecia um mestre de bateria, entendeu? Para cá, para lá, para cá, e o time nada. Cara, então era algo que era previsível. A gente estava aqui preocupado com isso. Aí vem o jogo e é um vareio. O perigo é a gente olhar para a seleção e começar a falar esse não dá mais, e não dá mais, não dá mais, não dá mais. Por quê? Porque você vai até no melhor do mundo, se você for assim. Embora eu desconfie que alguns a gente vai ter que repensar o futuro deles na seleção brasileira. Mas o trabalho do Dorival, o Dorival como concepção, ideia e execução, ele foi ruim em tudo. Ele na ideia que ele teve e na execução. Foi um vareio da Argentina. Vareio, foi um negócio assim. A Argentina, não sei como não forçou para dar um 7-1 também, tempo. Ficar com 7-1. Poderia ter dado. Por isso que eu falei, estava com um cheirinho, uma carinha de 7-1 de novo. Então, sim,
É um negócio muito esquisito. E a Argentina sem o Messi ganhou do Uruguai fora de casa e do Brasil. Goleou o Brasil. São duas partidas muito bem jogadas pela Argentina, conseguindo algo que é muito difícil. Você evoluir, passar de fase, quando você perde um gênio. No, justo me picó la pelota y me quedó alta y hice circuito con la rodilla, pero no más de eso. La gente le gustó y es lo más lindo. Viste que Scaloni se agarró la cabeza cuando hiciste el Sí, yo sé que no le gusta eso. Mas realmente a escalação inicial foi colocada em campo e o Dorival decidiu que o Brasil tinha que jogar contra a Argentina. Não entendeu, e isso me chama muita atenção, porque o Dorival é bom técnico, só ver os últimos trabalhos do Dorival, os times todos bem treinados, em clube, bem preparados no dia a dia. Quando o Dorival chegava em clubes, por exemplo, como chegou no São Paulo na primeira vez, e mudou completamente o jeito do time jogar, melhorando um time que podia ser rebaixado, e fez uma campanha muito boa dali em diante, a campanha do São Paulo com o Dorival. E aí no Flamengo, pegando o Flamengo em crise, resolvendo os problemas do Flamengo em crise, e aí chegando no São Paulo, levando o time ao título de Copa do Brasil. Chegou na seleção brasileira e parece que toda a sabedoria, todo o conhecimento dele virou uma utopia. Tudo que ele entendeu que de pragmatismo necessário, como gerenciar um elenco do Flamengo, armar um esquema de jogo para facilitar, mesmo que não seja o ideal, para os jogadores que tinham que jogar, para o elenco funcionar, no Brasil tudo foi esquecido. Porque o jogo de hoje pedia que o Brasil jogasse fechado, com meio campo robusto, em contra-ataque. Ele decidiu jogar. Eu acho que a questão de acabar a era Dorival ou não acabar a era Dorival, talvez não seja hoje, talvez não seja semana que vem, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser 2 semanas antes da próxima data FIFA. A questão é que você completa 1 ano de trabalho do Dorival, a primeira janela FIFA dele foi em março do ano passado, e você não consegue dizer qual cara esse time tem. E aí você entra num jogo emblemático como o duelo contra a Argentina. Você não consegue ver uma mínima postura. Não tem cara, mas tem postura. É aguerrido. Tudo dá muito errado. Você briga contra o óbvio, você se abre, você tem uma formação. A gente comentava durante a programação. Mas são 2 meias? Será que não vai baixar mais alguém? Não é possível que seja só 2 meias para o jogo contra a Argentina. E você olha o meio campo, o Scaloni não fez muito. Tá vindo com esses 2. Tá todo mundo falando que só tem 2 por ali. Coloca 5 no meio de campo e ganha meio de campo. Me chama a atenção como a Argentina precisou de pouco. A Argentina vence, goleada, quem quiser chamar. A Argentina faz seu show aqui e me parece que ela precisou de pouco. Ela acelerou pouco, 2 chegadas, 2-0. O Brasil fez um gol. Ela acelera mais um pouquinho, 13. Ela acelera só mais um pouquinho no segundo tempo, 4. A facilidade, a passividade vai além de um time que não tem cara. Então, o comportamento, ele pede que algo seja feito. Quem vai fazer é o Dorival, é o Edinaldo, são jogadores. Me parece que há pouca capacidade da comissão técnica e há pouca capacidade desse grupo, caso não haja uma mobilização. É um fim de feira. É difícil acreditar que algo diferente disso possa ser falado. Acho que muito vai ser comentado no Brasil sobre troca de treinador. Vamos esperar como é que vai ser a zona mista, a entrevista do Dorival. Se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai falar alguma coisa. Agora, me chama a atenção a passividade. Um time sem mobilização, o aquecimento. A Argentina a 100 por hora, o hino, o jogo, a forma como começa ali o jogo, e pouco se fala. Depois do 4º gol, os jogadores mal se falavam, uma coisa ali, todo mundo muito resignado. Parece que todo mundo aceita que é isso aí mesmo. A fase é essa, a pancada é essa, tomara que acabe, pouco a se apresentar. Então, como eu vou discordar do Birner, de falar, não é o fim de uma era Dorival, é uma evolução de trabalho, é um acidente de percurso, o time vier. Não tem nada a se tirar. Eu entendo quem não queira mais a continuidade do trabalho. Estabelece-se muito pouco em campo, fala-se muito pouco do que tem que ser feito. É sempre esse discurso de evolução, 4-1 na lata. A gente já falava aqui no linha de passe depois do jogo contra a Colômbia. Aquele dia a atuação não foi boa, mas a bola desviou e entrou. O que vai ser do jogo contra a Argentina? Ficar falando em evolução, e aí deu quase que a lógica, né? A gente passou a semana inteira, esses últimos dias, falando que a Argentina era amplamente favorita e não precisou se esforçar muito. Isso me chocou bastante aqui. A Argentina não fez a sua melhor atuação, a Argentina não acelerou, a Argentina não teve um ritmo alucinante, a Argentina controlou o meio e escolheu quando ia atacar. E quando atacou com uma facilidade, um ritmo aqui de, sabe, fim de festa mesmo, William. É uma derrota marcante, é natural, eu tenho que reconhecer isso. Sei o tamanho, acredito muito no meu trabalho, no desenvolvimento de tudo isso. É um processo complicado, difícil, um momento ainda maior, mas eu não tenho dúvidas em afirmar que nós encontraremos um caminho. Isso daí eu
todos os anos de vivência dentro do futebol, talvez seja o momento mais delicado, porém eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Independente da derrota de hoje. Eu seria muito desleal se eu falasse qualquer coisa a respeito do presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Em momento nenhum ele deixou de estar presente, de nos apoiar. Sempre chegou no dia das partidas, na grande maioria dos locais que nós tivemos. Teve naturalmente agora esse processo eletivo. Em momento nenhum ele faltou em sentido geral, com a sua presença, com qualquer situação que nós necessitávamos. Tudo nos foi dado, toda a condição vem sendo dada a todos nós. Eu seria extremamente desonesto se eu apontasse qualquer detalhe negativamente nesse processo todo. Bueno, yo entiendo la situación, entiendo, es un Brasil-Argentina y no hace falta hacer declaraciones para que el partido sea así. O sea que no fue por eso que jugamos así, para nada. Al contrario, y lo disculpo a Rafinha porque sé que no lo hizo a propósito, defiende a su selección, a su equipo, y me parece que tampoco, lógicamente, después le damos importancia porque preferimos que el partido sea caliente, pero para nada. Argentina al final, con declaraciones o sin declaraciones, íbamos a jugar nuestro partido y ellos también. Y lo disculpo porque estoy completamente seguro que no ha querido herir a nadie. Responsabilidade ela é total sempre. Eu nunca vou deixar de estar à frente de qualquer condição, estando no comando de uma equipe ou de uma seleção. Isso daí é natural, que ninguém esperava por aquilo que nós vimos hoje, e a responsabilidade ela é toda minha. Tudo aquilo que nós planejamos, infelizmente, desde o primeiro minuto de jogo, não aconteceu. A seleção argentina foi superior em todos os sentidos. E peço aqui até desculpas ao torcedor brasileiro, porque a expectativa era muito diferente daquilo que nós vimos, daquilo que nós apresentamos. E realmente foi uma noite muito complicada para todos nós. Sí, no, desde chico nosotros siempre te dicen que tenés que hablar después de los partidos, nunca antes, y más con una selección de calibre como Argentina, así que para mí la errado. Acho que é até difícil explicar, né? Eu creio que a gente falou antes do jogo que eles vêm em um momento muito bom, né, de confiança, de entendimento de jogo, de plano de jogo, né, e a seleção brasileira vive um momento diferente. Eu acho que é saber o momento da seleção, saber o momento da seleção argentina, né, mas num jogo tudo pode acontecer. Eu acho que é inadmissível, né, o resultado como foi, da maneira que foi. Então saber que nesses momentos dá ainda mais esses resultados, dá mais clareza do que a gente tem que melhorar, do que a gente tem que saber o que a gente pode fazer de melhor, né, que o nosso nível, o nível da seleção brasileira não é esse aí, a gente sabe que pode fazer muito mais. Hoje a gente chega no vestiário, não tem muito o que falar, né, só pensar no que a gente fez dentro de campo, todo mundo muito mal, jogamos mal. E a Argentina fez uma excelente partida com o seu público. A gente tem que repensar tudo que a gente vem fazendo, porque as cobranças vão vir, o povo quer a nossa vitória, falta só um ano para a Copa do Mundo, e eu já joguei a Copa do Mundo, não quero perder outra vez. Então acredito que a gente tem que fazer muita coisa diferente e pegar as coisas boas que a gente tem feito também na eliminatória para ir criando um grande elenco, né? Porque todo mundo sabe o peso que é jogar com essa camisa, a dificuldade que de tudo, né, que nos põe, mas a gente tem que melhorar, seguir com a cabeça erguida, porque nós somos brasileiros, não desistimos nunca, e a gente vai classificar para a Copa do Mundo
e tentar fazer de tudo pelo nosso país. Sendo muito sincero e com o máximo de humildade na minha fala, eu acho que dá para perceber o nível que todos os jogadores jogam individualmente. Temos grandes jogadores, eu acho que também temos que ter humildade, como eu falei, de entender o processo e saber que não é 2 dias de treino que a gente vai resolver todos os problemas da seleção. Eu acho que quando a gente entra em campo, temos que fazer o possível para representar o que é o tamanho da seleção brasileira. A gente fica muito triste de saber o que foi o resultado hoje, mas eu acho que só tem um caminho para seguir agora, é entender, aproveitar as oportunidades da forma que ela será dada. E bom, no que depende da gente, com certeza que, apesar de não ter sido como a gente imaginou, mas eu acho que nunca vai faltar dedicação para vestir essa camisa. Sem dúvida nenhuma. É um problema coletivo, tem pontos individuais. Eu acho que todos queremos demonstrar tudo aquilo que a gente demonstra no clube dentro da seleção brasileira. Isso é unânime, eu tenho certeza que isso é a opinião de todos, mas a gente tem que saber o processo também. A gente tem que saber que não foi do dia para a noite que nós conseguimos isso dentro do clube. Eu acho que sim, né? Creio que a gente acredita muito assim no trabalho do Dorival, né? A gente vai estar sempre com o nosso treinador, ele é o nosso primeiro comandante, né? Creio que um jogo como esse assim traz muita clareza para a gente conseguir saber o que a gente tem que melhorar, saber o que a gente tem que fazer de melhor, né? Então, talvez, será que uma troca nesse momento onde a gente conseguiu ter um parâmetro da onde que a gente está, do que a gente tem que se fazer, será que é o melhor momento para se ter uma troca agora? Então é difícil, é um momento difícil, né? Mas a gente vai estar sempre pronto para lutar pelo nosso treinador, porque ele sempre foi um cara muito honesto com a gente, sempre falando o que a gente tem que melhorar, sempre trazendo o momento que a gente vive com muita clareza, né? Eu acho que agora com certeza é um momento difícil não só para ele, mas para todos nós. A culpa não é só dele, né? Como eu falei nas outras entrevistas, a culpa não é só dele, a gente também pode fazer muito melhor, a gente está consciente disso.